Tempos de coronavírus, estamos ainda em isolamento e acho que um pouco cansados de tanta notícia complicada, triste. E Fórmula 1 é uma coisa que, pelo menos até pouco tempo atrás, animava muito todos os brasileiros, né? Era aquele programa quase fixo, de domingo de manhã, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, aquela turma que vocês todos conhecem, enfim. Domingo parava, né? Aliás, É, muita gente gosta, sempre quando tem corrida no Brasil, né? De tarde todos sentam para assistir também a corrida. Então, é uma coisa e de alta quando audiência. o GP era em Interlagos, eu, Eduardo Fonseca, nunca perdi um grande prêmio. Estava lá nos treinos, sexta, sábado, domingo. Eram tempos muito gostosos. Eu me lembro, inclusive, da primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, 1971. Meu Deus, fiquei acampado uma semana lá vendo todo o circo se instalar. Era uma época... A Fórmula 1 existe, pelo menos o primeiro brasileiro a participar de uma Fórmula 1, a vencer a Fórmula 1, foi Emerson Fittipaldi, né, Eduardo? Você lembra quando se inicia a Fórmula 1? É interessante, você que é um grande conhecedor, acompanha a Fórmula 1, é claro, há muito mais tempo do que eu, e você também é interessante falar depois da diferença dos carros, né, a transformação que foi realizada nos veículos, e com isso, claro, fez diferença para os corredores, para os pilotos, né? Então, conte a época do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro vencedor brasileiro na Fórmula 1, o primeiro campeão, né? Quais eram os rivais, né? Eu ouvi dizer que era o Clay Regazzoni, que competia nas curvas, né? Que tinha aquelas excelentes ultrapassagens. Mas conte-me Então, um pouco dessa época, Eduardo, do surgimento do grande Emerson Fittipaldi. Então, mas talvez, já que você se posiciona, você indica uma visão histórica, seja interessante a gente explicar que a Fórmula 1 é muito anterior a Emerson Fittipaldi, né? Temos que respeitar os hermanos argentinos, porque o primeiro grande campeão mundial da Fórmula 1 foi Juan Manuel Fangio. Fangio, ainda no tempo dos charutinhos, né? Aqueles carros charutinhos, foi pentacampeão do mundo e foi campeão, talvez seja o único, com 4 times, 4 carros diferentes, né? Maserati, Ferrari, Bugatti, enfim. Fangio trocava de carro, trocava de escuderia. Era um tempo em que não haviam contratos milionários que fixavam os pilotos. 5 títulos mundiais ele tem, né? Quer dizer, por muito tempo ele foi o recordista de títulos Por muito mundiais. tempo, Agora o muito Hamilton passou, o Hamilton tem 6, né? Inclusive ele tem a mesma quantidade que o Vettel. Então foi o maior, era o maior nome sul-americano, né? Não, era o maior nome mundial. Inclusive todos os grandes pilotos de Fórmula 1 reverenciam, e alguns até mais antigos, ou os especialistas, principalmente os ingleses, né, que criaram praticamente a Fórmula 1, não hesitem em afirmar que Fangio foi o melhor piloto de todos os tempos, com carros em condições adversas, carros que punham os pilotos em condições de risco, né? Era realmente como sentar na cadeira elétrica. Dizia-se que ele arriscava bastante, né? Era verdade que ele fazia racha na Cordilheira dos Andes? Sim, ele começa a correr, talvez sua primeira grande corrida, foi o Grande Prêmio Sul-Americano de Buenos Aires a Lima. Era uma corrida de 3 dias, por estradas adversas, por condições climáticas difíceis, pelas montanhas, e o Fangio era imbatível até nisso. É quando ele resolve ir para a Europa, inclusive, e começa a correr na Fórmula 1. E a Fórmula 1 estava começando. Mas você sugeriu Emerson Fittipaldi. Isso. Muito bom. Emerson Fittipaldi surge na Fórmula 1 em 1970, o ano do tricampeonato brasileiro. Seu pai, Wilson Fittipaldi, era um radialista famoso, o velho Barão, e entusiasta da Fórmula 1,
e levou o Emerson para a Europa e, simultaneamente, iniciou na Rádio Jovem Pan um programa de cobertura de Fórmula 1. E o mais interessante é que, até então, Guilherme, só uma revista chamada Auto Sprint é que nos dava notícias do que acontecia na Fórmula 1. Fórmula 1 do tempo de Bruce McLaren, um herói que morreu nas pistas quando fazia uma das maiores escuderias da história, escuderia, aliás, que deu um título a 2 brasileiros, Emerson Fittipaldi e depois Ayrton Senna. Tempo de Jack Brabham, que com 14 vitórias em 1970 encerra a sua participação no GP de Kyalami, na África do Sul. 7 de março é quando inicia a década de 70, a Fórmula 1. Jack Brabham depois montaria a escuderia com Nelson Piquet sendo bicampeão. Legal. Né? É interessante até relatar que muitas equipes têm nomes de pilotos, né? Você relatou aí o Brabham, né? O Brabham e a McLaren. McLaren, o Williams também, por causa do Frank Williams. Né? O Frank Williams foi outro herói da Fórmula 1. Mas eram tempos, dizia em 70, de Dennis Hulme, de Jack Stewart, o famoso escocês voador. Este sim foi o grande competidor de Emerson Fittipaldi, no início da carreira do Rato, como era chamado o Emerson. Jean-Pierre Beltoise, Dan Gurney e Graham Hill, que até a chegada de Ayrton Senna era o Mr. Mônaco. Porque Graham Hill era o piloto que mais havia vencido os GPs de Monte Carlo. Pai de Damon Hill, que depois foi campeão do mundo também. Pilotando pela Williams, né? Era o rival, chegou a ser rival do Senna, dividindo com o Prost. Mas assim, para nós brasileiros, então, a Fórmula 1 começa em 18 de julho de 1970, com Emerson Fittipaldi estreando no GP da Inglaterra. Bom, Emerson Fittipaldi, logo no seu primeiro ano, faz uma coisa extraordinária. Vence o GP dos Estados Unidos, tirando, então, o título de Jack Hicks, com os 9 pontos que fez. Jack Hicks era o segundo colocado no campeonato, e dando o título ao seu companheiro de equipe, que havia falecido 2 corridas antes, Jochen Rindt, o austríaco. Então, Emerson Fittipaldi vence o GP dos Estados Unidos e dá o título para Lotus e para o seu companheiro, então falecido, Jochen Rindt, fazendo com que o Brasil desperte para a Fórmula 1. Era na mesma época em que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo, isso foi logo depois. Então, esse ano de 1970 para o esporte brasileiro ficou sendo assim o ano carismático, o ano das grandes vitórias. Ótimo. É interessante também relatar a diferença da segurança dos carros, né? A Fórmula 1 perdeu grandes pilotos devido aos acidentes, grandes nomes, né? Que até depois você vai, obviamente, comentar, como Gilles Villeneuve, o próprio Ayrton Senna, o Piquet teve um acidente gravíssimo também, né? O Niki Lauda teve um acidente muito complicado, porque até sofreu queimaduras, né? O carro pegou fogo e depois ainda sofreu uma batida. Então, as condições de segurança eram bem inferiores, bem inferiores. A Fórmula 1 melhorou muito nesse aspecto. Sem dúvida alguma. Eram cadeiras elétricas os carros de Fórmula 1. Mas então, e essa década de 70 mostra, inclusive, a mudança do formato dos carros, com uma visão mais aerodinâmica. Né? Acaba aqueles carros linguicinhas e surgem carros, inclusive, com a louca criação de Colin Chapman, com os wing cars, os carros com efeito asa, para maior aerodinâmica e aderência no solo. Mas a década de 70, então, traziam Clay Regazzoni, como você falou, um suíço italiano enlouquecido, né? Jack Hicks, talvez seja na história um dos pilotos mais azarados, porque sempre foi piloto de ponta, o belga, e nunca ganhou um campeonato, tendo, assim, grandes problemas com brasileiros, né? O primeiro deles foi a vitória de Emerson no GP dos Estados Unidos, que lhe tirou o título. Mas era a fase de François Sever, um francês, um nobre francês, companheiro de equipe de Jack Stewart,
E o alemão Rolf Stomling, fazia tempo que um alemão não vinha para a Fórmula 1. E depois Ronnie Peterson, Niki Lauda, falaremos sobre as coisas e a vida de Niki Lauda daqui a pouco. O Niki, que faleceu ano passado, ele inicia em 70 também, contemporâneo do Emerson. Um pouco depois, os anos 74, 75, Carlos Reutemann, um nobre argentino que foi o piloto que ganhou o primeiro grande prêmio do Brasil, em 1971, mas era um grande prêmio que não valia ainda para o campeonato. Foi apenas um test drive. No ano seguinte, sim, em 1972, o GP do Brasil já se incorpora ao calendário da Fórmula 1. Mas o surgimento de James Hunt, talvez o maior playboy da história da Fórmula 1, o homem das mulheres, dos drinks, o homem que fumava no paddock e que, às vésperas do GP, que se tornou campeão do mundo, passou a noite inteira numa boate, bebendo. Esse era James Hunt. Rivalizava com o Niki Lauda. James Hunt, que em 1976 disputou o título com o Niki Lauda, acaba ganhando o título, mas muito mais em função do gravíssimo acidente que Lauda tem em Nürburgring, quando você havia mencionado, o carro incendeia e por muito pouco ele não falece, ficou dias e dias na UTI e, por incrível que pareça, 3 meses depois estava de volta para disputar o GP do Japão, onde se decidiu o campeonato de Fórmula 1 em seu desfavor. Esse é o grande momento heróico dele, né? Mesmo assim, ele voltou a competir e eles só dizem que só não foi campeão mundial por causa disso. Inclusive, uma corrida que ele estava vencendo, não conseguiu terminar porque saía muitas lágrimas, estava ainda na parte do curativo, né? Ele tinha que... Bom, tinha acabado de fazer a cirurgia. Se você quer falar disso, de 1976, é importante saber o seguinte. Um caso bem famoso. Assim, até o GP de Nürburgring, Lauda era o líder do campeonato, com 30 pontos de diferença sobre o segundo colocado. Depois do acidente, ele perde 5 ou 6 grandes prêmios, o que permite que James Hunt, esse inglês, o boêmio que falei há pouco, fosse amealhando vitórias e encostando em Lauda. Até que o GP do Japão era o início, era o primeiro grande prêmio do Japão, Monte Fuji, me lembro muito bem, e chovia demais. Às vésperas da corrida, os pilotos se reuniam, olha, se continuar chovendo amanhã, é melhor não ter a corrida. E horas antes da corrida, os pilotos novamente se reuniram com os chefes de equipe e fizeram uma votação para saber se o grande prêmio se realizaria ou não. Porque, relembrando, não tinham pneus específicos para a chuva, né? Porque hoje tem piloto que até prefere que chova. O Rubinho era assim, preferia, mas naquela época não tinha, então era mais complicado, né? Esse aspecto. Não, até tinha pneus melhores para chuva, mas sem o conceito de segurança, as bandas largas e os tais slicks, né, que existem hoje, como a gente sabe. E bom, na votação, vamos correr. Está no sangue da Fórmula 1. Claro. E o Lauda não consegue, por esse sofrimento todo, e o James Hunt se sagra em 76, campeão mundial da Fórmula 1. Era a época também, nos anos 70, de um grande e inesquecível piloto brasileiro, que poucos se lembram, e que dá o nome ao circuito de Interlagos, que é José Carlos Passe. Passe a quem eu assisti uma das corridas mais importantes e interessantes da Fórmula 1, se não me engano, o GP de 75 ou 76, em que Passe ultrapassa na mesma reta Niki Lauda e Emerson Fittipaldi. Né? Olha só. E logo depois ultrapassa Pierre Regazzoni e vence aquele GP. Uma corrida inesquecível. Passe falece num acidente aéreo, veja você. E muito bom. Até George Scheckter, que encerra a década de 70, também com Ferrari. E muito importante dizer também que Lauda vence o campeonato em 75, um ano antes do seu acidente pela Ferrari, acabando um jejum de 10 anos da Ferrari. Olha só, ele venceu pela Ferrari. Não sei se vocês assistiram, muita gente deve ter assistido o filme Ford e Ferrari, que até chegou a disputar o Oscar, que conta a história da hegemonia da Ferrari no início dos anos 60, na primeira metade da década de 60,
E depois, a hegemonia da Ford nos anos subsequentes. Pois 65 foi exatamente o último ano que a Ferrari vence um GP de Fórmula 1 e 10 anos depois, Niki Lauda vence novamente. A escuderia mais fiel, talvez, da Fórmula 1, né? Que existe, acho que desde o início, quando surgiu a Fórmula 1, até hoje, porque muitas equipes acabaram... Né? A Ferrari é uma paixão del Commendatore. Tantas equipes que já não existem mais, eu lembro da Sauber, eu lembro da Stewart, do próprio Jack Stewart, eu lembro da Jordan, mas são equipes que foram momentâneas. A Toyota teve um tempo também, mas eles fazem parcerias com motores, né? Eu lembro que a Renault fazia parceria com a McLaren, enfim. Bem antes disso, é interessante você falar coisas modernas, mas que de imediato me remetem lá para trás. Quando a gente fala em carros antigos, ou carros que não disputam mais, escuderias que não disputam mais a Fórmula 1, eu me lembro da Maserati, a Lancia, a Alfa Romeo. A própria Lotus. Mas o comendador Enzo Ferrari, em Maranello, em Modena, põe essa sua paixão na pista. Né? E a Ferrari se torna, efetivamente, a escuderia com mais tifosi, com mais torcedores, fanáticos. Tem muitos torcedores fanáticos no mundo inteiro. Quando o Leclerc teve a honra de vencer em Monza, ele virou o rei, né? Aquela torcida, o quarteirão inteiro de vermelho, você via, uma coisa sensacional, né? Então, mas já que você falou em rei da Ferrari, a torcida da Ferrari, é importante, nessa dinastia, lembrar reis antigos, né? Reis do passado. Um deles foi Fangio, né? Depois Niki Lauda, com esse campeonato de 75. Mas, por incrível que pareça, há um piloto de Fórmula 1, infelizmente desaparecido, que é o grande herói de tifosi ferrarista, sem ter ganhado nenhum campeonato da Fórmula 1. É o canadense Gilles Villeneuve. Você fala um bom nome, nome conhecido. Gilles Villeneuve era o perfil do piloto enlouquecido, vermelho e amarelo, ferrarista, tipo assim, em qualquer condição de tempo, o carro com problema ou não. Me lembro de um GP que ele perde o aerofólio e continua a corrida. Gilles Villeneuve era o astro ferrarista, assim, anos depois de sua morte, feita uma pesquisa com os torcedores da Ferrari de quem era o seu piloto favorito. Gilles Villeneuve, ainda ou já com Schumacher na pista e já com outros grandes ídolos da Ferrari na pista, ainda era o número 1. Incrível. Gilles Villeneuve, que você sabe, pai de Jacques Villeneuve. Esse você acompanhou. Eu acompanhei em 1996, no qual ele conseguiu o título mundial, contra o Schumacher, inclusive, nas últimas voltas, o Schumacher cola nele e tenta bater nele até para tentar, mas o Schumacher acaba saindo da pista e o Jacques vence aquela prova e vence o título mundial. Então, isso mesmo. Inclusive o Schumacher nessa época já estava na Ferrari, um dos primeiros anos do Schumacher na Ferrari. Muito bem lembrado. Título em Mas 96. ainda nos anos 70 e ainda falando das escuderias que existiam e não existem mais, temos que nos lembrar da Tyrrell. Aliás, Jack Stewart, o escocês voador, termina sua carreira na Tyrrell exatamente no falecimento do seu companheiro de equipe, o francês François Chevert, que também corria com Tyrrell. Lembramos da March, uma escuderia inglesa desaparecida. A Ligier, que durante muito tempo disputou a Fórmula 1, dando espaço para corredores franceses. Há o surgimento da Williams, do Frank Williams, que é um capítulo à parte na Fórmula 1. Sim. E, para muitos que não conhecem, a escuderia Copersucar-Fittipaldi. Explica a diferença de como que era a competição naquela época para hoje. Era mais acirrado, assim, as ultrapassagens, os carros, não havia aquela diferença? Era o tempo romântico, era o tempo do piloto, muito mais do que da máquina. Só para você ter uma ideia, a escuderia Fittipaldi, por exemplo, sem grandes orçamentos, né, contava, na verdade, com o Atala e com o dinheiro da Copersucar, chegou a pontuar com Wilson Fittipaldi, seu irmão, chegou a pontuar
com Keck Rosberg, o pai do Rosberg que vocês conhecem, que foi campeão há anos atrás. Nico Rosberg. Nico Rosberg. Escola finlandesa. E assim, claro dizer, portanto, que o que valia era o piloto, muito mais do que a máquina, muito mais do que a tecnologia, que no final dos anos 70, a minha fala hoje está muito mais na questão histórica e nos anos 70, né, dominava. Nos anos 70 o domínio era do piloto. Inclusive o piloto ele tinha que saber bem a parte mecânica, né, que essa era a diferença, ele tinha que ter um contato maior com os mecânicos na época. O velho rato, Emerson Fittipaldi, era especialista em consertar carros, em arrumar carros, em dar uma volta, chegar no box e dizer para a equipe, mexe na suspensão, levanta a asa, estou com um problema na barra, precisa de mais velocidade de fim de reta. O Emerson nunca foi quebrador de recordes. O Emerson nunca foi o grande pole positioner. O Emerson nunca foi aquele cara que dá melhor volta no circuito. Mas o Emerson era de uma regularidade absurda. Se ele precisasse de um quarto lugar, ele chegava em quarto lugar, porque era o que o carro permitia naquela corrida. Dificilmente o Emerson Fittipaldi quebrava um carro. Os carros do Emerson terminavam as corridas. E essa regularidade o tornou algumas vezes campeão do mundo, talvez não com o melhor carro. Né? Então, portanto, Guilherme, essa coisa do homem, do piloto, entender a mecânica do carro, transmitir as informações no box, melhorar a performance, essa era a característica principal dos grandes pilotos. É interessante. E o brasileiro, Nelson Piquet, aí já nos anos 80, pegou essas características também. Que ele entendia muito da parte mecânica, né? Ele tinha um grande envolvimento com os mecânicos, ele muitas vezes pedia até para abrir o carro para poder explicar como tinha que fazer. E eu que acompanhei Fórmula 1 de 95, eu acompanho, assim, a minha lembrança é desde 92, a época Mansell, mas eu vivi 97 até 2000, 2001, e o que era muito sem graça é que muitas vezes o piloto que tinha um carro bom, ele já largava e ficava o tempo todo na frente, que nem o Mika Hakkinen, ele é o bicampeão mundial mais sem graça da história da Fórmula 1, muitos dizem isso, justamente porque ele pegou um carro rápido, ele já largava na frente, né? Nos treinos qualificatórios ele conseguiu o melhor tempo, e por toda a volta ele ficava na frente e acabou, ninguém passava ele, né? Diziam-se que era um carro bom. Mas as pessoas sentiam muita falta da disputa acirrada, né, que sempre existia nos anos 70 e até nos anos 80, na época do Senna, na época de Piquet, Mansell, Prost, enfim, como esses. Né? Então, teve essa mudança. Hoje ainda tem uma disputa, porque, claro, o que você vai falar também é que o que mudou na Fórmula 1 é que hoje as competições são mais em equipes. Né? Então, às vezes, um piloto deixa o outro passar da equipe dele, o chefe da equipe que comanda pelo rádio, né? Na época dos anos 70 e 80 não tinha esse negócio do chefe de equipe falar pelo fone, porque hoje sabe que os pilotos têm que se comunicar com os chefes de equipe, né? Imagina que na época existia isso. Não. Então naquela época eram os pilotos que era o melhor piloto que ganhava. Então você me faz lembrar a primeira vez que isso acontece, sem contato do piloto com o box, com a equipe, porque não havia rádio, foi protagonizado por Juan Manuel Fangio. Houve um pedido da direção da Ferrari para que os 3 pilotos da Ferrari cruzassem a linha de chegada no mesmo momento. Né? Houvesse um empate triplo. E o Fangio permitiu que isso acontecesse. Mas depois ele fica sabendo que quem partia atrás no regulamento ganharia. E naquele momento não havia as luzes acendendo. Era na bandeirada de largada e os pilotos corriam até o carro. Quem já viu Le Mans sabe o que eu estou falando. E aquele que saísse atrás tinha no regulamento a vantagem se chegasse empatado. Mas foi a primeira vez que a Fórmula 1 visualiza, testemunha, isso que depois Rubinho teve que fazer com Schumacher,
E o próprio o finlandês... Mika Hakkinen, não, esse que Kimi está agora na Fórmula 1, competindo com Hamilton na Mercedes. Bottas. O Valtteri Bottas. Isso Valtteri Bottas. também foi obrigado a fazer. Bom, eu acho que para os anos 70, Guilherme, a gente... Resta apenas, você mencionou a Renault, qual é a origem da Renault? A Renault tem origem nos anos 70, cria o motor turbo, que foi uma revolução na Fórmula 1, com os franceses Jean-Pierre Jarier e Patrick Depailler. Que é inclusive um motor que a Red Bull usa, né? É um motor Renault. Né? Pois é, hoje a Renault usa o motor Renault e a Red Bull também usa o motor Renault. Isso vai ficar para um próximo capítulo. Então, os anos 70 marcam o início da atração da Fórmula 1 no Brasil, marca Emerson Fittipaldi, marca José Carlos Passe, todos os GPs brasileiros ocorrendo em Interlagos, Fórmula 1 em Jacarepaguá já é dos anos 80, já é com o advento de Nelson Piquet. A Fórmula 1 marca o fim dos grandes pilotos que marcam as construtoras, como Jack Brabham, como Bruce McLaren, marca heróis como Niki Lauda, que aliás faleceu o ano passado, deixando toda uma história de prestígio e de amor. Uma linda homenagem no grande Fórmula 1. No Grande Prêmio de Mônaco, né? Quando teve a corrida, que todos os pilotos cercaram e tinham o capacete dele no meio, então uma linda homenagem. Eu mesmo chorei com ele que foi um grande incentivador para o Hamilton vir para a Mercedes, né? Porque ele era bem envolvido na equipe da Mercedes. Sim. E ele conseguiu trazer o Hamilton, assim, conseguiu 3 títulos só nessa equipe. Né? Foi uma década de heróis, como dizia, de insegurança na Fórmula 1 e de mortes trágicas, como a de Ronnie Peterson, companheiro de Emerson Fittipaldi na Lotus, no GP de Monza, a morte de Tom Price e de outros pilotos menos conhecidos. Era um esporte perigoso, né? Era rara a corrida em que não havia um acidente grave e, às vezes, rara mesmo a corrida em que, infelizmente, um piloto não falecia. E ela acaba, a década de 70, com o Jody Scheckter, um piloto sul-africano que vence pela Ferrari e que marca exatamente a transformação da Fórmula 1. A era romântica da Fórmula 1, a era desses pilotos heróis, dos pilotos mecânicos, dos pilotos mais importantes que as máquinas, e marca o início dos anos 80, num outro programa que faremos, o início das máquinas potentes, o início da tecnologia, o início de uma década em que o casamento do piloto não é só com o carro, mas é com o box, é com a telemetria, é com revoluções que são feitas muito mais por engenheiros, como o genial Patrick Head, pela equipe muito bem comandada por um Helmut Marko, por exemplo, e, claro, deixando também espaço para os bons pilotos. Mas isso a gente vai ver num outro programa. Só dos anos 70 aqui já foi bastante tempo, já deu para falar bastante coisa, né? O Eduardo, nesse ponto, sabe bastante mesmo. Temos ainda muito para falar sobre Piquet, sobre Senna, Prost, Mansell, que era a época que o brasileiro acompanhava mesmo a Fórmula 1, que era a foto desses 4, que teve um cara que tirou a foto dos 4 pilotos, né? E todo mundo pergunta para mim, mas como é que você conseguiu? Porque eles eram muito rivais, a rivalidade deles, do Senna, do Prost, era intensa, né? Do Mansell, do Piquet, do Senna, do Piquet. Aí falou, eles estavam ali perto e tal, e de repente eu tirei. E foi assim, e essa foto ficou repercutida por bastante tempo, até hoje. Você deu uma bela ideia agora para o nosso próximo programa, falar dos anos 80 e falar das grandes rivalidades da Fórmula 1. Uma delas falamos hoje, Lauda e Hunt, mas temos outras para falar no próximo programa, principalmente essas que envolveram os 2 brasileiros, Senna com Alain Prost e Nelson Piquet com Mr. Nigel Mansell. Ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Perdoem alguns erros, a memória falha, mas a nossa intenção foi a melhor. Ok, pessoal, muito obrigado, e falar sobre Fórmula 1 é realmente uma delícia. E vamos continuar conversando com isso sempre. O podcast Rock Your Life a gente fala sobre saúde e um pouco de esporte também para descontrair, que a gente gosta bastante, né, Eduardo? É isso e aí. Vamos continuar fazendo isso. Muito obrigado
e até breve.